Olá! Que excelente iniciar mais este guia detalhado. Este material foi criado pela Ford College para aprofundar nossa jornada técnica no ecossistema Web3. Hoje, o desafio é fascinante. Pegar as plantas arquitetônicas dos smart contracts do Ethereum e traduzir tudo isso com precisão cirúrgica para a arquitetura da Solana. É exatamente aqui que preparamos o terreno para o nosso Capstone Project. Vamos pegar toda aquela lógica de tokens, já tão conhecida, e mapear diretamente para os tokens SPL. Fazendo a ponte com a nossa lição anterior sobre planejamento de projeto e estratégia de mapeamento, uma pergunta essencial fica no ar. Como, na prática, traduzimos essas regras complexas de tokens, presas no padrão EVM, para o ambiente incrivelmente rápido do SVM da Solana? Definitivamente, não é só copiar e colar código. É uma virada de chave absoluta na forma como os ativos digitais existem e operam na blockchain. Nossa agenda técnica para hoje é bem direta. Passaremos de EVM para SVM, depois suprimento e autoridades SPL, seguindo para aprovações e regras complexas, construindo uma stablecoin regulada, do código para o checklist e, finalmente, os próximos passos na Solana. Vamos direto para a seção 1, de EVM para SVM, entendendo a origem e o contexto. Esta imagem ilustra brilhantemente a mudança arquitetônica central. O EVM pode ser visto como um canivete suíço gigante, onde um único contrato inteligente monolítico gerencia absolutamente tudo: os saldos de todo mundo, as regras de transferência e o suprimento total do token. Na Solana, a mentalidade muda para um sistema totalmente desacoplado. As lógicas e as contas de dados vivem em lugares separados. Existem contas mente isoladas que apenas guardam os dados do token e autoridades muito específicas com permissão para alterar esses dados. É literalmente separar o cofre das chaves que o abrem. Avançando para a seção 2, suprimento e autoridades SPL, os nossos primitivos centrais. No mundo Ethereum, o suprimento de um ativo depende de funções embutidas no código, como o famoso mint e burn, além de uma variável interna. Já na Solana, o processo é muito mais elegante. O suprimento total vive no próprio estado da conta mente do SPL. O poder de criar novos tokens não é um trecho de código restrito a um administrador, mas sim uma chave criptográfica específica, a chamada Mint Authority. E claro, para manter a segurança em cenários críticos, existe também a Freeze Authority, capaz de congelar as operações se as coisas saírem do trilho. Mas para configurar essa emissão com segurança máxima, de nível empresarial, não se usa uma carteira simples controlada por um humano. Afinal, falhas acontecem e chaves privadas são perdidas com frequência. A solução ideal é usar um PDA, ou seja, um endereço derivado de programa. É basicamente um cofre na blockchain que não possui chave privada, operando apenas através de um programa, de forma estritamente autônoma. Isso garante que a emissão de tokens seja 100% programática, totalmente auditável e sem nenhum ponto único de falha humana. Entrando na seção 3, aprovações e regras complexas, focando em como lidamos com permissões. O modelo padrão do EVM para aprovações de gastos de tokens chega a ser um pouco engraçado. Funciona quase como entregar a carteira inteira na mão de um terceiro e dizer, por favor, tire só R$ 10 daí. A Solana simplesmente não aceita essa abordagem mais solta em seu SPL básico. Em vez disso, a arquitetura exige scrolls estritos, onde os fundos ficam temporariamente travados no cofre neutro, ou o uso de autoridades delegadas com tempo e escopo marcados. É uma precisão fantástica que elimina de cara vários vetores de ataque comuns na Web3. E aqui está a joia da coroa deste guia. Essa é a tabela mestra de tradução, o projeto arquitetônico exato necessário para portar primitivos do RC20 e do padrão de segurança RC3643 direto para o checklist de desenvolvimento do Capstone. De um lado, vemos o modelo legado e do outro, as soluções modulares modernas, desde contas Mint até as autoridades de congelamento e os programas de escrow. Esta é a base visual de todo o mapeamento que faremos na prática. Agora, para lidar com aquelas regras super avançadas de compliance do RRC 3643, o desenvolvimento moderno na Solana depende muito do Token 2022. Ele funciona quase como um pacote de expansão oficial e turbinado para o SPL Token original. Ele fornece extensões padronizadas para lidar com necessidades complexas, como adicionar taxas de transferência automática ou hooks de interceptação. É um divisor de águas, pois elimina completamente a necessidade de escrever toda aquela lógica on-chain personalizada e propensa a erros a partir do zero. Vamos para a seção 4, construindo uma stablecoin regulada, trazendo nossa aplicação prática. A mágica de criar uma stablecoin regulada, espelhando fielmente o padrão ERC3643, acontece em 4 etapas cruciais.
Primeiro, dominar a emissão alocando um PDO, ou multisig, na Mint Authority. Segundo, implementar os ganchos de transferência, os transfer hooks do Token 2022, para bloquear movimentações indevidas. Terceiro, designar o botão de pânico, a Freeze Authority, para uma carteira de governança de emergência. E por último, conectar as verificações de conformidade do mundo real, como o processo de KYC, diretamente a marcadores de status na blockchain. Avançando para a seção 5, do código para o checklist, focando na entrega técnica do nosso Capstone. Ao rodar um script de mapeamento nos parâmetros originais do token EVM, o sistema devolve exatamente as regras necessárias para compor o checklist de implantação. É uma relação pura de causa e efeito. Precisa cunhar novos tokens? Usa-se a lógica de PDA. Vai cobrar taxas nas transações? Basta ativar a extensão Transfer Fee. O token exige conformidade regulatória? Checagens pré-transferência entram em ação imediatamente. Cada necessidade original do Ethereum se conecta de forma natural a uma ferramenta nativa, modular e amplamente testada da Solana. O grande resultado de todo este processo analítico é um objeto de configuração final brilhantemente estruturado, que chamamos de Implement Config. E isso está longe de ser apenas teoria. É a planta arquitetônica definitiva. É a chave mestra exata que será usada para a implantação prática na rede de testes, DevNet, e que vai garantir o sucesso absoluto na validação durante a fase de revisão por pares do projeto. E chegamos à seção 6, próximos passos na Solana, partindo para montagem e conclusão. Para fechar o planejamento com excelência, é vital garantir que o checklist final contenha todos estes elementos específicos documentados nos mínimos detalhes. Isso inclui os padrões de autoridade, o modelo de conformidade e as extensões que estarão ativadas. Mas, acima de tudo, é preciso atenção total nas expectativas de teste em DevNet. Testar exaustivamente cada cenário limite é a única forma de provar, sem deixar dúvidas, que o ativo recém-criado na Solana apresenta a mesma robustez e o mesmo comportamento daquele contrato original que vivia no Ethereum. E fica a dica de ouro. Este checklist deve ser preservado a 7 chaves. A sólida fundação construída nesta análise de ativos fungíveis será utilizada novamente muito em breve quando as camadas e os componentes não fungíveis do padrão ERC-721 forem mapeados com essa mesma elegância técnica para os padrões avançados da Metaplex na Solana. É a evolução contínua dessa base de conhecimento. Para encerrar esta análise, fica uma provocação mental fundamental para o momento de codificar o Capstone. Faz mais sentido usar um programa customizado de compliance ou focar puramente nas extensões padrão do Token 2022? Refletir profundamente sobre como as necessidades regulatórias específicas ditam essa escolha de arquitetura é o que realmente separa um projeto iniciante de um sistema resiliente e de nível empresarial. Este material é um oferecimento da Forge College. Para um mergulho ainda mais imersivo nestes conceitos, nas ferramentas e em toda a engenharia avançada da Web3, o portal educacional pode ser explorado acessando forge.college. Muito estudo, um grande abraço e até a próxima arquitetura!